Olá, eu sou a Rebeca, eu sou enfermeira aqui na Simples Consultorias de Seguros e Benefícios. E primeiramente nós agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje e dizer que estamos muito satisfeitos em abordar um tema de extrema importância para nós, que é relacionado às boas práticas de saúde mental, o Janeiro Branco. E lembrando que quem cuida da mente, cuida da vida. E um pouco sobre mim. Eu sou graduada em enfermagem desde 2014, fiz algumas especializações e hoje eu atuo na atenção primária à saúde. E claro que meu grande desafio é sempre desenvolvimento e capacitação continuada. E aí nós vamos falar sobre o Janeiro Branco, que é um mês referente às boas práticas de saúde mental. Por que esse mês foi escolhido e essa cor? Justamente porque é o primeiro mês do ano e a cor branca, ela representa um novo quadro, uma página em branco a ser escrita, onde a gente tem o costume de refletir sobre a nossa história, dar um novo sentido e propósito à nossa vida e ter um novo começo. Significa que o papel em branco, no qual vamos escrever ao decorrer desse ano, a gente vai desenhar uma nova história de saúde mental, sem tabus e sem preconceitos. E por esse motivo, o mês de janeiro foi escolhido para representar a saúde mental no Brasil. Como desenhar um novo começo? São através de 3 pilares. O primeiro deles é refletir. Com a chegada do ano novo, será que você está pronto para se tornar uma nova pessoa? Então aproveite um momento de reflexão para pensar no que pode mudar na sua vida, para que você seja mais feliz. O segundo pilar é aceitar os ciclos. Assim como os anos eles se iniciam e acabam, a vida também é feita de ciclos. Portanto, entenda que se você estiver num mau momento, ele vai passar e uma próxima etapa de reconstrução e alegrias chegará. Então aproveite para se preparar para o novo ciclo que vai começar. E com esse ciclo preparado, nós temos o terceiro pilar, que é se preparar para agir. O hábito de meditar e refletir sobre o que está acontecendo com você é essencial para conquistar o estado mental que você deseja. Sendo assim, o que você pode fazer? Que pensamentos você pode ter para que possam levar você a ter uma vida mais saudável e feliz? Reflita. E quais são hoje os 5 objetivos dessa campanha do Janeiro Branco? O primeiro deles é reflexão das instituições em prol do combate ao adoecimento desta doença. O segundo é chamar atenção sobre a saúde mental das pessoas. O terceiro é incentivar as pessoas a pensar a respeito e o quanto elas investem na sua saúde mental. O quarto é chamar a atenção das mídias sociais e das instituições da promoção da saúde mental e emocional no nosso país. E o quinto, contribuir para a construção e fortalecimento dessa cultura mental. E aí, o que esse ano pode esperar de você? E a meta sempre tem que ser cuidar de você mesmo. E o que a saúde mental tem a ver, com a nossa vida? Claro que estar bem consigo mesmo e com seus familiares, colegas, amigos ou qualquer outro ciclo que você esteja presente. Entender os nossos desafios de vida, saber lidar com as boas emoções e também fazer com que aquelas sensações desagradáveis se tornem de forma melhor e descobrir que elas fazem parte da vida. Reconhecer o próprio limite e buscar ajuda sempre que necessário. E afinal, o que é saúde mental? Segundo a última definição da OMS, é o bem-estar no qual uma pessoa consegue desempenhar suas habilidades, lidar com as inquietudes da vida, capaz de trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. E lembrando que saúde mental não significa ausência de doença mental. Além disso, somos capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana, relacionadas ao equilíbrio e saber procurar ajuda quando nós temos dificuldades, conflitos, perturbações, traumas ou transições que são importantes nos nossos ciclos da vida. Resumindo, a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida, como ela lida com seus desejos, capacidades, ambições, suas ideias e suas emoções. O indivíduo mentalmente saudável, ele compreende que não existe perfeição e que todos os seres humanos eles possuem limites.
também compreende que a vida real é regada de diversas emoções, como, por exemplo, alegria, amor, satisfação, tristeza, raivas, frustrações. E lembrando que esses fatores, eles são intrínsecos, aqueles que são nossos, de dentro para fora. E eles nos ajudam a nos conectar, funcionar, enfrentar melhor e prosperar o nosso futuro. E aí, quais são as dicas hoje para que eu mantenha minha saúde mental em dia? Elas são bem simples. A prática de exercícios físicos, se manter ativo. Afinal, qual foi a última vez que você fez uma caminhada? Caminhe com a sua família, com seus amigos ao ar livre. Reforce os laços, pois estar ao lado de quem nos quer bem auxilia nessa prática. Durma 8 horas por dia. Converse sobre os seus sentimentos com alguém de confiança. Não se isole ao enfrentar um desafio ou problema. É sempre importante o compartilhamento dessas informações. Procure a ajuda de um profissional sempre que necessário, perante qualquer sinal e sintoma de alguma perturbação emocional. Lembrando que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Fazer com que vocês adotem essas medidas podem ajudar o desempenho de uma forma eficiente e saudável no trabalho. E quais são os principais problemas de saúde mental? No Brasil, hoje estima-se que a cada 100 pessoas, pelo menos 30 delas venham ter algum problema de saúde mental. E aí a gente vai falar sobre algumas doenças relacionadas. E a primeira delas é a depressão. De acordo com o Ministério da Saúde, depressão é um dos problemas de saúde mais comum no mundo. Ele é considerado como o mal do século ou como a doença do futuro. Trata-se de um distúrbio afetivo que afeta a vida emocional da pessoa, que passa a apresentar uns sintomas como tristeza profunda, falta de apetite, ânimo, perda de interesse generalizado e, além disso, a presença de pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem se combinar esses sintomas entre si. É imprescindível, claro, o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. A psicoterapia, que é um dos tratamentos recomendados hoje, ajuda o paciente, mas não previne novos episódios, nem a cura dessa depressão. Essa técnica auxilia na reestruturação psicológica do indivíduo, além de aumentar a compreensão sobre o seu processo de depressão e resolver os seus conflitos, o que diminui os impactos relacionados pelo estresse. Uma das segundas doenças mais comuns também é a ansiedade, onde no Brasil ele é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina, devido aos nossos cotidianos. E segundo a definição da OMS, nos últimos 10 anos, aumentou o número de pessoas com depressão no mundo e também esse número aumenta conforme a ansiedade. 5,8% dos habitantes do nosso continente latino-americano foi identificado com ansiedade e a maior incidência ocorre no sexo feminino. Os homens, a porcentagem é um pouco menor. A maior parte dessas pessoas começa a se sentir melhor, retomando as suas atividades antes mesmo dos primeiros sintomas de tratamento. Quais são esses primeiros sintomas? Palpitação no peito, dor de cabeça, falta de ar, alteração nos hábitos intestinais, taquicardia, náuseas, aumento da pressão arterial, aperto no peito, sudorese excessiva. E aí, nada mais justo do que procurar ajuda, onde a gente parte também para uma nova doença, que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, conforme ela é denominada, ela é um transtorno psiquiátrico e é uma enfermidade caracterizada por episódios abruptos, absolutamente inesperados de medo e desespero. Quem padece de sintoma do pânico sofre alguma das crises, ainda mais nos intervalos entre uma e outra, e não faz a menor ideia de quando eles podem acontecer novamente, trazendo maior insegurança na vida desse paciente. E aí a gente utiliza os tratamentos adequados, como medicamentos, psicoterapias, que é o acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra, ou até mesmo a junção dos dois. A maior parte das pessoas
reconhece isso como diagnóstico precoce, buscando tratamento eficaz e tendo acompanhamento a curto ou longo prazo. E é imprescindível para se obter melhor resultado e menores prejuízos na vida. E quais são as reações mais comuns da síndrome do pânico? Tontura, vertigem, desorientação, pensamento desacelerado, possibilidades de insônias recorrentes, aquela respiração e a falta de ar rápida, falta de apetite, ser uma pessoa agitada, ter uma visão estranha ou com falta de foco, dificuldade para engolir, o coração acelerado, tremores, sudorese, que é aquela presença de suor intenso, pernas bambas, vontade de sair correndo. E aí, exemplificando um pouco, a pessoa ela tem a impressão de que vai morrer exatamente naquele momento. Ele é muito parecido com um ataque cardíaco, onde a falta de ar e a sudorese são bem presentes. Lembrando que se você estiver sentindo qualquer um destes sintomas de qualquer uma dessas doenças, é imprescindível que você procure uma ajuda profissional. O maior sinal de alerta seu deve ser procurar ajuda e ter amor pela sua vida. E onde eu procuro essa ajuda? Primeiramente, identificando o problema, procure um profissional de psicologia para fazer a sua primeira avaliação. Fale com seu médico, com os profissionais de saúde básica, familiares, amigos e não deixe de procurar ajuda. Além disso, existem várias ações de saúde mental coordenadas pelo Ministério de Saúde, como a Política Nacional de Saúde Mental. E o que é essa Política Nacional de Saúde Mental? É uma ação do governo federal coordenada pelo Ministério da Saúde. Sendo assim, a ação compreende estratégias e diretrizes adotadas pelo país para organizar assistências às pessoas com necessidade de tratamento e cuidados específicos em saúde mental. Fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas pelos seus familiares ou pelos seus profissionais é uma estratégia de atenção fundamental do programa. Claro que identificar as suas necessidades assistenciais para que haja alívio do seu sofrimento e o planejamento e as intervenções necessárias, sendo terapêuticas ou medicamentosas existentes hoje conforme cada caso. Além disso, indivíduos em situações de crise podem ser atendidos em qualquer rede de atenção psicossocial, formada por várias unidades com finalidades distintas e de forma integral e gratuita. E aí a gente vai falar um pouco sobre o tabus dos tratamentos psiquiátricos. Hoje isso é muito comum no nosso cotidiano, e o cuidado com a saúde mental, muitas vezes ele é visto como frescura ou como coisa de gente louca mesmo. Mas na verdade, saúde mental ela significa visitar um psiquiatra ou um psicólogo, onde deveria ser considerado normal, assim como qualquer outra condição física, como dor de cabeça, dor de estômago, enfim. O preconceito com questões mentais também ele tem um nome, e ele é chamado de psicofobia. E o que é a psicofobia? Hoje, muitos indivíduos eles deixam de buscar tratamento por receio de medo ou de pressão que receberão frente à sociedade, seja no trabalho, no seu núcleo de amigos, na sua família. E aí eles podem ser estigmatizados. Muitos enfrentam uma situação ainda maior, ou pior que isso tudo, sendo afastados do convívio social, vivendo com pessoas invisíveis e sem direitos. A falta de apoio ou tratamento nesses casos podem sofrer preconceitos muito maiores, agravando os quadros, que por muitas vezes já são limitantes, resultando do mais temido e desfecho como o suicídio. E aí a psicofobia, ela tem um ciclo, onde primeiro a gente fala do estigma, que o estigma proporciona um ambiente de vergonha, medo, silêncio, com efeitos negativos em vários domínios na vida das pessoas, nomeadamente na saúde, no trabalho, na educação e na relação com os outros. A discriminação pode concluir que é um estorvo, um louco, um estranho, por sua condição de saúde mental não ser levado a sério pela sua família. Por conseguinte, ele demora para se desvencilhar da autoimagem negativa e focar em si mesmo.
E aí nós temos o medo. Quando sentimos medo, nosso corpo reage fisicamente para lidar com o perigo, algo conhecido como resposta de luta ou fuga. Sem essa resposta de medo quando estamos sem risco, não temos energia, foco, velocidade ou força para lutar ou fugir. O medo, ele age como um alarme interno de perigo, fazendo com que as pessoas tomem decisões mais sábias e prudentes. Sem medo, você não viveria por muito tempo, porque não estaria ciente ou não se importaria com as ameaças existentes à sua volta. O silêncio ele é usado como uma forma de punição ou controle. Pode ter um efeito prejudicial nas relações interpessoais e na saúde mental de qualquer indivíduo. Por se tratar de uma violência emocional, o medo ele faz com que o tratamento ele seja silencioso, gerando várias consequências, como insegurança em alto nível, crises de ansiedade e dependência emocional. Independente da causa do tratamento do silêncio, é importante entender que ele pode ter um efeito negativo sobre a saúde emocional da pessoa e fazendo com que ela seja alvo desse comportamento. A pessoa pergunta por qual razão o silêncio está acontecendo e fica com medo, inclusive de fazer algo errado ou que piore novos episódios. Sendo assim, você pode se tornar refém do medo por muito tempo, tornando a sua vida uma relação tóxica. O silêncio ele pode levar a sentimentos de rejeição, abandono e isolamento, o que é e pode ser importante agir de maneira assertiva para que lidemos com essa situação. E por último, a gente fala da inação. A inação pode ser vista como algo secundário, ações periódicas e consistentes. Devem ser integradas como meio de apoio interno para qual caminho se deseja aumentar. Inação nada mais é que reação de ação e atividade, onde se não se tem vigor e energia. É importante manter uma janela de ação quando se sentimos sobrecarregados. E como fazer essa janela de ação? Enfrentando de fato os problemas de frente e principalmente buscando equilíbrios entre suas emoções, vida pessoal e profissional. Quem cuida da mente também cuida da vida. Esse é o maior tema abordado aqui agora. Aproveite o clima da campanha Janeiro Branco, curta toda a sensação de renascimento com sua perspectiva de mudança e faça algo imprescindível à sua saúde mental. Reveja de tempos em tempos as suas atitudes. Então recupere as suas energias, feche ciclos e inicie uma nova fase. Afinal, o que esse ano pode esperar de você? E aí, é necessário com que aceitemos encontrar uma, duas, três ou mais opções ou pessoas do nosso convívio social. Eu deixo para vocês algumas referências relacionadas aos temas abordados hoje. Lembrando que vocês podem enviar ao RH de vocês todas as dúvidas para que eu possa responder. Quero agradecer. E à medida que o número de saúde mental cresce no país, precisamos sempre agir frente para que a psicofobia diminua. Só assim vamos encontrar um equilíbrio para tratar a mente de forma eficaz. E lembrando que nesse mês eu quero mais me cuidar. Obrigada!